O testemunho é a força mais poderosa que convence e alcança o outro. Em Palavra de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 34, prossigamos, vai ter uma reflexãozinha sobre o não importa que grau cheguei, o que importa é prosseguir decididamente. E essa frase, eco, é algo que atravessa o portal e chega em volta e arrasta para aquela experiência que eu decidi que, em meio ao que for, seguirei. Quando eu estou numa experiência em que eu me digo espírita, e esse deve ser o nome do meu nome, e essa deve ser a minha orientação, eu preciso estar atenta para que eu não tergiverse, estacione e abandone o trabalho edificante, o que se configuraria para mim como falência moral. Quando eu realizo um abandono daquilo que é salutar e que é um caminho de ascese para mim, eu entro nessa configuração infeliz que cristaliza meu egoísmo e dificulta eu alçar aquele voo que eu estava imíscua nele. Daí que, se o espírita ele é chamado a viver como o outro, um hífen aí intercepta que, na manifestação da vida, ele é chamado a servir o outro através da atitude. Na manifestação da vida, o espírita é chamado a servir o outro através da atitude. Que, se não puder falar por mim, minha palavra não teria significado. Por isso que, quando se fala da experiência de, em meio a uma conjuntura de teste, de desafio, dar o próximo passo, é quando eu tenho essa visão que não julgo o que haja alcançado, mas me esqueço do que fica para trás e envergo para o que está diante de mim no passo à frente. Isto é, eu mantenho a minha atenção, o meu cuidado, o meu esmero com o movimento do avanço. Daí que, se eu me mobilizo por alguma questão que é dificuldade para mim, eu não posso me resignar a interromper o trabalho que o Cristo me conferiu. Eu pedi o trabalho edificante. E o Cristo me concedeu por acréscimo do acréscimo da misericórdia. O impositivo de trabalhar no bem diz e faz parte da minha conjuntura, de algo que exala de mim pela minha necessidade de me exercitar nesse caminho e
de me ferver nesses metais do serviço, da abnegação, da ascese, da humildade. E o Cristo, por compaixão, me concede essa ensancha que eu preciso valorar no desempenho nobre. Daí que não entra na minha cogitação interromper esse movimento. O que não significa que seja algo que eu vou de olho fechado e o vento me leva. Na verdade, é um remar contra a correnteza, onde eu preciso manter o influxo da ventilação nobre que me capacita a assimilar essa combinação nova que essa efervescência cria e a deixar, seja o que vem do tempo da minha ignorância, onde eu quedei, deslizei, até também numa condição de ignorância em relação àquilo que hoje foi revelado a mim, seja pela questão da recebimento da realidade que eu busco viver, seja a alteração daquilo que pode vir azedado pelo vaso do tempo, em afeto, seja a questão do espinho que ferreteia, que eu reconheço, mas não paro. Eu desangulo daquilo e sigo. Daí que esse é um caminho que vai me fazendo ver que eu estou com um reminho na mão e nessa experiência sou chamada a não me mobilizar naquilo que vai me fazer perder energia, gastar um tempo precioso em algo desnecessário. Bagatelar, insignificante. Uma moça tinha comentado que ela, às vezes, tem a experiência de um espírito enforcando ela. E ela alegava que essa experiência era algo que ela sente, que recebe e acaba numa sensação de asfixia, e ela tem asma. E ela pressente aquela presença do espírito a enforcar. E procura rezar para ajudá-lo. Porque esse espírito está numa situação de lastimável. E ela dizia que tem experimentado também zumbido no ouvido, que pode ser uma interferência. E a preocupação com essa realidade, que é algo que é real, que é concreto, da percepção dela. Então, ela dizia que tinha um familiar desencarnado que ia na Umbanda, mas usava isso para prejudicar outrem.
e havia assassinado e feito pacto para prejudicar, perseguido, numa condição infeliz, lastimado. E ele desencarnou. E ela disse que às vezes experimenta a sensação do olfato, um odor pútrido, que era o que ele já exalava quando estava para desencarnar. Mas é a condição espiritual dele, daquilo que ele fazia e da sombra que o entretinha. E ela colocava que vê ele e o odor é perceptível, assimilável, e ela associa com ele. E o filho dela, que é autista, uma criança, também alegou ter visto ele ali no ambiente que ela está. Ou seja, quando a pessoa ela se compraz numa situação de delito irregular, mesmo quando ela é chamada a ir para uma realidade no astral, onde se abre para ela uma experiência nova, ela pode demorar naquele espaço e ficar ali paralisada por ter se comprazido numa realidade que a comprometeu. Daí que é preciso estar atento para não fixar numa situação que me comprometa, não se demorar na rede de elogio, que é a fascinação ilusória, e não me empedrar no próprio impedimento, alçar cosmicamente além e fazer esse vento que ala via cósmico e me leva em direção ao alvo. Desiludida ou torturada, inábil ou fraco, pobre ou doente, endividada ou pecadora, acima de inibição, de tropeço, de impedimento, de limite, de vulnerabilidade, de karma, de débito, de irregularidade, prosseguir adiante, esquecendo o mal e fazendo o bem. Porque se eu paro em alguma condição difícil para mim, eu não vou dar conta do recado que o Cristo me confiou. E se eu paro fixo num tropeço, numa dificuldade, num teste, numa expiação, numa luta, eu vou ficar com o tropeço, o vulnerável, e não com Cristo. Uma pessoa ela tinha comentado que ela havia feito um aborto e que isso foi um tormento para ela, de peso, e a culpa tentou infiltrar e ela deliberou ajudar outra criança,
fazer um trabalho edificante para um abandonado que precisa da ajuda, sabedora de que, ao ajudar uma outra criança que precisasse da mão dela estendida, do apoio dela, ela estaria ajudando o espírito, o filho dela, na ocasião que ela abortou. Daí essa clareza. Eu não paro no delito, no delíquio, na queda, na omissão, no abandono, mas sigo com um alvo diante de mim, que é esquecer o mal e fazer o bem. Todo o que estiver ao meu alcance.